boa noite. Hoje eu vou abordar um tema de uma palavra que eu gosto muito e acredito que deve fazer parte da nossa vida cristã diariamente, que deve fazer parte daquilo que nós vivemos com Cristo, vivemos na caminhada com Ele. O tema que eu vou usar hoje vai ser o corandeio. O corandeio é a ideia da vida cristã, né? De você viver para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer para a glória de Deus. E isso deveria ser algo muito comum na caminhada cristã, né? Muito real, algo que a gente deveria viver diariamente, mas na prática não acontece assim. Na prática a gente não consegue ou não se esforça, ou talvez nem tenta viver dessa forma, ou até mesmo nem sabe que deve viver dessa forma. Vamos lá, o corandeio. Essa frase refere-se literalmente a algo que ocorre na presença de ou diante da face de Deus. Viver o corandeio é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus para a glória de Deus. Viver na presença de Deus é compreender que o que quer que estejamos fazendo e onde quer que o façamos, estamos agindo sob o olhar de Deus. Deus é onipresente, não há lugar tão remoto que possamos escapar do seu olhar penetrante. Então o corandeio é você viver a sua vida inteira na presença de Deus. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue não fazer essa separação, onde a gente separa aquilo que eu vivo para a glória de Deus e aquilo que eu não vivo para a glória de Deus? É muito comum a gente viver para a glória de Deus quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está escutando um louvor, ou quando a gente tira um tempo para orar, ou até mesmo quando a gente vem à igreja. A gente entende que ali nós estamos vivendo para a glória de Deus e isso basta, não precisa de mais nada. Que eu não preciso viver em outros lugares para a glória de Deus. Que eu não preciso viver no meu trabalho, na faculdade. Que eu não preciso viver na minha casa, naquilo que eu exerço como profissão. E isso é muito errado, porque quando nós entendemos que nós devemos viver para a glória de Deus, a gente não faz a separação dessas coisas. A gente vive para a glória de Deus onde a gente estiver. O que a gente estiver fazendo, aquilo que a gente estiver executando, a gente vai executar para a glória de Deus. O cristão que compartimentaliza sua vida em duas seções, a do religioso e a do não religioso, falhou em entender essa grande ideia. Então eu não preciso separar a minha vida onde eu estou na igreja ou fazendo algo que supostamente é da igreja ou que vai glorificar a Deus, daquilo que possivelmente não glorificaria a Deus. Porque muitas pessoas podem pensar, como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Você pode glorificar a Deus no seu trabalho exercendo a sua função da melhor forma que você puder, sabe? Você pode exercer da melhor forma que você puder, e não apenas isso, mas dando o seu melhor para aquilo que você está fazendo e para as pessoas que vão ser atingidas através do seu trabalho. Você pode glorificar a Deus na escola ou na faculdade, onde você vai dar o seu melhor ali, você vai estudar, você não vai colar, você não vai ter atitudes que possam desonrar a Deus, você vai glorificar a Deus. Só que a maioria das pessoas, elas fazem essa separação, onde eu glorifico a Deus nas coisas que supostamente são dele, eu sou do reino, eu sou da igreja, mas naquilo que eu não consigo ver Deus de uma forma mais clara, eu não consigo glorificar a Deus. Só que a gente não deveria fazer essa separação, a gente deveria glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Em 1 Coríntios 10:31 diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se você come é para a glória de Deus, se você bebe é para a glória de Deus, você está fazendo qualquer outra coisa é para a glória de Deus. E entender isso nos ajuda muito, porque a gente começa a entender que a nossa vida cristã não é apenas na igreja ou no culto ou naquilo que eu estou fazendo para Deus, mas a nossa vida cristã é 24 horas por dia. Sabe, não tem como eu colocar o exemplo, eu venho para o culto, é 1 hora de culto, 1h30, ali é minha vida cristã. E o resto que sobra das 24 horas, eu não glorifico a Deus, eu não tenho vida cristã, eu não faço nada que possa dar glória a Deus. E não deveria ser assim. Nós temos que entender que devemos fazer tudo para a glória de Deus, e isso é 24 horas por dia. É uma coisa que é fácil? Não.
A gente não consegue glorificar Deus 24 horas por dia, porque tem um pecado, a gente tem atitudes que não convêm com a caminhada cristã, a gente fala coisas ou pensa coisas que não glorificam a Deus, mas isso não deve nos impedir de buscar glorificar a Deus durante o nosso dia, durante a nossa vida. Em 1 Coríntios 6:19 até o 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu corpo. Então, se eu entendo que eu devo glorificar a Deus com o meu corpo, eu não vou fazer coisas com o meu corpo que não glorifiquem a Deus. Coisas que são pecados, coisas que pecam contra o corpo e pecam contra Deus. Atitudes, pensamentos, palavras, tudo aquilo que não glorifica a Deus, eu vou tentar tirar da minha vida, tirar do meu cotidiano, tirar do meu dia, para que eu possa glorificar a Deus cada vez mais. Em Isaías 43:21 diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Então nós temos um propósito. O nosso propósito é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós devemos entender isso e viver dessa forma, viver para a glória de Deus. Então eu queria que nós pensássemos quantas coisas nós temos feito que glorificam a Deus. Será que eu glorifico a Deus apenas naquele momento que eu tiro para ler a Bíblia e depois do restante do meu dia eu desonro a Deus? Será que eu glorifico a Deus somente quando eu estou no momento do culto, mas antes disso ou depois disso eu desonro a Deus? Será que eu glorifico a Deus apenas quando estou num ambiente religioso ou com pessoas do ambiente religioso, mas quando eu não estou com pessoas que não conhecem a Jesus, que não são cristãs, eu simplesmente não glorifico a Deus, eu desonro a Deus? Então não existe essa separação onde nós devemos glorificar a Deus ou não, onde nós devemos ser cristãos ou não. Nós devemos viver para a glória de Deus, viver a presença de Deus em todos os lugares. E isso faz uma diferença muito grande, muito grande. Se você glorifica a Deus no seu trabalho, você fazendo um bom trabalho, as pessoas vão perceber. E elas vão ver uma diferença em você. E elas vão querer saber que diferença é essa. E quando elas se aproximarem de você, elas vão entender que é Jesus em você. E você está vivendo para a glória dele. Se você faz um bom trabalho na escola, se desempenha bem na escola, porque você busca isso e fazer de forma excelente, as pessoas vão perceber que tem algo diferente em você. E elas vão descobrir por que você tem buscado fazer as coisas excelentes, porque você quer glorificar a Deus. Então nós precisamos realmente entender isso, que nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus. Que nós não devemos separar coisas religiosas e não religiosas, sendo que nós devemos em todo momento glorificar ao Senhor, sabe? Glorificar Ele em todo momento, não apenas quando eu estou fazendo coisas com pessoas que são cristãs, não apenas quando eu estiver num ambiente religioso, num ambiente cristão, mas a todo momento. E isso não é uma tarefa fácil. E isso não é algo que acontece da noite para o dia. Para que a gente possa viver nesse entendimento que precisamos glorificar a Deus todos os dias, nós precisamos entender isso primeiramente. Nós precisamos primeiramente ter um relacionamento com Ele, buscar conhecê-lo, buscar estar mais próximo, sabe? Como que eu vou glorificar, como que eu vou honrar alguém que eu não conheço? Como que eu vou saber o que honra ou não a Deus se eu não o conheço? Como eu vou saber aquilo que glorifica a Deus se eu não o conheço? Tem um texto que eu acho muito legal, de Lutero, que diz assim: um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que eu deveria fazer para servir bem a Deus. Ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se pregador do Evangelho. Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Então, quando a gente entende isso, em tudo que a gente vai fazer, a gente vai querer honrar a Deus. Aqui ele dá o exemplo de uma pessoa que era sapateiro e ele pode honrar a Deus fazendo o melhor sapato e vendendo de um preço justo. Então, aquilo que você faz no seu trabalho, se você executa de forma excelente, você está glorificando a Deus, porque a pessoa que vai receber aquilo que você está fazendo, ela vai estar sendo servida por você. E servir as pessoas glorifica a Deus.
Então eu queria que a gente pensasse na nossa vida, no geral, no nosso cotidiano, o que a gente tem feito para glorificar a Deus e se a gente tem buscado, sabe, agradá-lo. A gente precisa buscar agradar Ele. A gente precisa ter essa consciência de que Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser engrandecido. Deus, Ele precisa que a gente o glorifique, sabe? Não porque Ele tem uma necessidade, mas porque esse é o nosso propósito. Porque nós devemos fazer isso. Porque é o propósito da nossa vida. Como diz aqui mesmo, em Isaías 43, 21, que Deus Ele formou para Ele. Ele nos formou para Ele, então nós somos dele. E sendo dele, nós devemos glorificar a Ele em tudo que nós fazemos na nossa vida. E isso não quer dizer que seja algo fácil. A gente precisa lutar contra nós mesmos. Precisamos lutar contra aquilo que nos impede de nos aproximar de Jesus e consequentemente, glorificar Ele. Precisamos lutar contra nós mesmos no sentido que nós precisamos abandonar coisas em nós que não agradam a Deus e além de não agradar, desonram a Deus, dão um mau testemunho. E mais do que isso, quando a gente glorifica a Deus, as pessoas percebem. E ela percebendo, essas pessoas também podem ser impactadas pela glória de Deus na sua vida. Por aquilo que você tem feito de forma excelente para glorificar a Deus e tem esforçado para glorificar a Deus dia após dia. E as pessoas percebem e uma vida pode ser tocada e vidas podem ser tocadas pelas suas atitudes. Sabe, de você querer dar o seu melhor, primeiramente para Deus. E isso consequentemente vai atingir as pessoas e as pessoas também receberão o seu melhor. Então, a Bíblia fala que tudo que a gente for fazer, para a gente fazer como se fosse para o próprio Deus. E isso é muito real, porque tudo que nós fazemos pode glorificar ou não a Deus. Então a gente tem que dar o nosso melhor, para que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas, para que Deus possa ser engrandecido através das nossas vidas. Então que o nosso Corandeô venha ser vivido todos os dias. Viver a vida inteira na presença de Deus. Viver a vida inteira glorificando a Deus. Vai ter dias que vai ser mais difícil? Vai. Mas isso não pode nos levar a desistir de glorificar a Deus até o fim. Nós precisamos viver para glorificar a Ele. Nós precisamos viver glorificando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. Porque Ele é Deus. E Ele nos formou. E nós somos dEle. E se nós somos dEle, a gente entende o nosso papel e a nossa missão. Entende o nosso propósito. E o nosso propósito é glorificar o nome dEle a todo momento. Então não glorifique a Deus apenas quando você recebe algo e você fala glória a Deus, ou quando você é curado de algo, ou quando alguma coisa boa acontece na sua vida e você diz glória a Deus. Não glorifique a Deus apenas nesses momentos, porque às vezes é até automático, né? Quando acontece algo bom a gente fala glória a Deus. Ou quando você recebe um elogio e você sabe que é aquilo que você fez não porque é um dom vindo apenas de você, mas um dom vindo de Deus, uma atitude que você sabe que foi Deus que te ajudou a ter, e você fala assim, glória a Deus, quando alguém te elogia. Às vezes isso também pode ser automático. Não torne isso apenas um jargão, sabe? Igual misericórdia, às vezes a gente faz misericórdia para tanta coisa, mas torne isso algo real na sua vida, na minha e na sua vida. Glorifique a Deus nas situações boas, nas situações ruins, no seu trabalho, naquilo que você faz, em tudo glorifique a Deus. E mais do que isso, glorifique a Deus quando ninguém está vendo. Porque as pessoas podem não estar vendo, mas Deus vê que você está glorificando a Ele, abrindo mão de atitudes, abrindo mão de pecados que as pessoas não sabem, mas você e Ele sabem. Isso também você glorifica a Deus quando você abre mão do pecado que você guarda no bolso como se fosse algo de estimação. Você também glorifica a Deus. Então abra mão do que for, renuncie o que for. Pegue sua cruz e negue a si mesmo. E glorifique a Deus com tudo que você tem. 24 horas por dia. Sabe? 7 vezes por semana. Glorifique a Deus. E isso vai gerar frutos eternos nas nossas vidas. Deus abençoe a vocês e viva o Corandeô.